Salve, salve galera, tudo bem? Como vocês estão? Eu sou o Coelho, bem-vindo ao Coelho Paradox e hoje nós vamos dar continuidade ao assunto dos seres elementais e nós vamos falar sobre como interagir e como atrair a energia desses seres. Vou falar os benefícios e vou também citar os malefícios, né? Porque tudo tem as suas polaridades. Então nós vamos conversar um pouco mais sobre os seres elementais e eu vou trazer aqui um assunto que é sobre como atrair, como manifestar a energia desses seres e o que esses seres podem agregar de positivo na nossa vida. Bom, vamos lá. Primeiramente, eu acho que tudo que você for fazer, você tem que ter um motivo, um propósito, um ideal formado, forte dentro de si. Como eu expliquei no vídeo anterior, os seres elementais eles são criaturas amorais, muitos deles mesmo tendo um nível de raciocínio elevadíssimo para o seu grau de evolução. Eu não estou falando que nós somos mais ou eles são menos, não é isso. Nós somos criaturas distintas e eles têm lá o seu jeito de pensar, têm os seus graus de evolução, têm o seu nível de raciocínio que é adaptado àqueles tipos de criaturas que vivem nessa dimensão paralela, que é uma dimensão paralela à nossa dimensão. Ela está sobreposta à nossa dimensão em todos os cantos em que nós existimos, essa dimensão também estará lá. Então sim, existem seres elementais transitando dentro da nossa casa, mas em uma dimensão paralela à nossa. Esses seres elementais, os seres elementais em si, eles são muito interessantes, porque muitos desses, como é que eu posso falar? Dessas espécies de seres elementais, por algum motivo de proximidade, contato com os seres humanos, eles decidem interagir e gerar laços de amizades. E muitos desses seres que decidem interagir conosco são os que são mais conhecidos, os gnomos, os duendes, são as fadas. Vamos se dizer, em outras culturas tem os leprechauns, que ficam vigiando os potes de ouro no fim do arco-íris. A gente tem também as ondinas, as ninfas, né, que muitas pessoas já tiveram o deslumbre de poder perceber essas criaturas. Né? Existem, dentre outros, seres elementais como fadas, que também se mostram muito presentes no contato com os seres humanos. Né? Você consegue perceber que muitos desses seres eles têm formas humanoides, mas que nem eu já expliquei no outro vídeo, não é porque eles são dessa forma, mas é porque eles tomam essa forma para em contato conosco, para com que a gente consiga ser mais receptível a essa energia, para com que a gente consiga ter uma aceitação melhor dessa energia e por eles terem um certo apreço. Por isso que eles decidem ter esse contato conosco, por isso que eles decidem interagir conosco. Entendeu? Por isso que eles tomam essas formas, tá? E porque eles têm um certo apreço pelos seres humanos. Mas não é um apreço no sentido que a gente tem, no sentido da palavra do que a gente tem. É a palavra que tem para poder definir um sentimento, um pensamento, uma vibração semelhante ao que eles conseguem ter, ao que eles têm, tá? Mas não é ao pé da letra essa palavra que eu estou usando, porque são criaturas realmente diferentes, distintas, com uma biologia totalmente diferente, um pensamento diferente, um cérebro diferente, é realmente algo diferente do que a gente tem o costume, e a gente humaniza eles também pelo ponto deles meio que se humanizarem para ter esse contato conosco. Mas eu vou falar aqui sobre a questão de ter contato com esses seres elementais. Eu acho que existem alguns pontos principais da gente ter o contato com os seres elementais. Você é uma pessoa que tem respeito pela vida? Se você é uma pessoa que não tem respeito por nenhum tipo de vida, ou acha que somente a vida humana importa, você já pode se desclassificar disso ou colocar dentro de si que você precisa melhorar, se você tem interesse em ter contato com esses seres, porque esses seres eles compõem a natureza, são seres naturais. E se você é uma pessoa que não tem respeito pela vida ao ponto de matar qualquer tipo de vida que seja, sem se importar com ela, desde um vegetal, desde uma planta, que você pisa, ou arranca uma árvore, ou acaba com outros animais sem se importar, você precisa repensar essas coisas dentro de você, porque o primeiro ponto de ter contato com esses seres, de conseguir atrair a energia desses seres, você tem que ter o princípio de respeito com a vida. É necessário você ter respeito com a vida e qualquer tipo de vida que seja.
desde uma vida que seja uma planta a uma vida que seja animal, ela sendo semelhante ou não à sua vida, ela tendo um tamanho comparativo ou não ao seu, essa vida ela deve ser respeitada. Esse é o primeiro ponto para se ter contato com esses seres. E lembrando que são eles que decidem ter contato conosco. Não somos nós que decidimos ter contato com eles. Eles decidem se eles vão querer ou não me auxiliar, me ajudar, ou se eles simplesmente vão se afastar, ou se eu fizer alguma coisa que agrida eles de maneira indireta, eles podem até também revidar essas agressões que eu fiz de maneira indireta. Tá? Isso é um ponto que a gente tem que colocar, porque a gente está lidando com forças conscientes, forças que têm consciência, mas são amorais, são forças lógicas, amorais, que se manifestam de acordo com o que nós manifestamos a nossa energia também na natureza, tá? Então vamos lá. Um ponto muito interessante é que os gnomos e os duendes, eles são responsáveis por trabalhar na área da terra. E nós associamos a terra à alimentação e ao que a gente tem de bens materiais. Então esses seres aqui, eles são responsáveis pela prosperidade no nosso planeta, pela abundância. Então é interessante você ter um contato com esses seres, se você também quiser não só ter uma amizade que vai ser realmente leal a você enquanto você for leal a ela, mas como também se você quiser ter prosperidade na sua vida, você se conectar com o elemento terra. Quando você se conecta com o elemento terra, você começa a atrair a prosperidade, a abundância, o caminhar para a sua vida, porque é isto que o elemento terra nos proporciona a vida, nos proporciona a abundância, nos proporciona a fartura. Então é isso que esses dois carinhas aqui conseguem fazer, nos auxiliando na nossa vida. Então assim, quando a gente pensa em ter contato com o ser elemental, a gente tem que lembrar que a gente precisa ter princípios de respeito, princípios de, como é que eu posso dizer, de ter constância, porque são entidades, são manifestações que necessitam dessa constância para que se haja realmente uma troca energética, porque tudo se alimenta de algo. Então você também tem que alimentar esses seres, não só com a sua boa vontade, mas também com algo que lhes agrada, pois você conseguir coisas na sua vida não é pouco, né? A gente vive num mundo caótico, onde cada conquista que a gente tem é algo muito grandioso. Então esses seres aqui, os gnomos e os duendes, eles nos auxiliam nas nossas conquistas, na nossa fartura, na nossa prosperidade. Só que esses carinhas aqui, eles têm um em comum muito interessante, que são os duendes, eles são um pouco mais, vamos dizer, temperamentais que os gnomos. Os gnomos, eles têm uma estabilidade psicológica um pouco maior do que os duendes têm em quesito de lidar com a gente, de interagir com a gente. Mas ambos conseguem fazer basicamente as mesmas coisas, só que os duendes, eles lidam com a questão da natureza, das plantas, dos animais, e os gnomos, eles lidam com a questão da formação de cristais, da formação de minerais, dos componentes químicos que estão na Terra. E ambos vão nos auxiliar com as mesmas questões. Quando a gente consegue ter amizade com o ser elemental, quando a gente consegue atrair essa energia elemental para perto da gente, a gente consegue fazer pedidos para esses seres, do mesmo jeito que a gente faz pedidos em algum templo, em algum lugar religioso que lida com a espiritualidade. Porque esses seres aqui, eles não estão dentro de alguma religião, como outros espíritos estão trabalhando dentro das religiões. Esses seres aqui não, eles estão totalmente fora de qualquer tipo de doutrina. Muitas vezes as bruxarias naturais que utilizam da força que eles proporcionam para poder estar alcançando os seus objetivos maiores, os seus objetivos humanos. E cara, uma das melhores maneiras de você manter essa energia contigo, manter essa energia dentro de casa, porque eles conseguem estabilizar a energia da casa, eles conseguem deixar harmônica a energia da casa. Não estou falando que eles vão fazer com que sua casa vire uma maravilha de harmonia, porque na realidade mesmo nós somos responsáveis 100% das vezes, né, na parte nossa, sobre o que a gente emana dentro de casa, com as nossas palavras, com as nossas desorganizações, com os nossos pensamentos. Então,
por mais que exista uma influência indireta, talvez, de obsessores, na realidade mesmo, somos nós que estamos projetando todas as coisas negativas, pelo menos grande parte dessas coisas negativas, ao nosso redor, na nossa casa. E esses carinhas aqui, eles ajudam a manter a estabilidade dentro de casa, eles ajudam a manter esse equilíbrio energético entre as energias mais sutis e as energias mais densas, pois eles também habitam em lugares densos, diferentes da densidade que a gente conhece, do padrão de densidade que a gente conhece, mas eles têm como é que eu posso falar? Uma flexibilidade maior para poder estar lidando com todas essas energias mais densas que existem. E esses carinhas aqui, eles gostam muito também de pessoas que lidam de bem com os animais. Então, se você tem um bichinho em casa e você trata o seu bichinho mal, pode ter certeza que o duende que vive na sua casa, mesmo você não acreditando, não está satisfeito com as suas atitudes não, tá bom? Ele não está de acordo com as suas atitudes. Porque, lembrando também que os gnomos, eles vivem mais em áreas naturais. Os duendes, muitos deles habitam dentro das nossas casas em uma dimensão paralela, que eu já falei. Mas eles normalmente ficam próximos de nós, tomando conta das regiões que são, né, as regiões urbanas. Os duendes, eles estão também habitando mais nessas regiões. Os gnomos, você vai conseguir ter mais contato com eles em alguma força mais... Não estou falando que o duende não, mas você vai conseguir ter mais contato com eles em uma força mais natureza mesmo, assim, em um lugar mais isolado, e uma força mais natureza mesmo. Porque os gnomos, eles são muitos, os duendes, eles são muito parecidos com a gente em certos quesitos, assim, então eles decidem estar mais próximos ali, mas não significa que ele está aqui literalmente dentro da minha casa, que eu expliquei, são dimensões paralelas que habitam simultaneamente uma dentro da outra, a nossa dimensão material e espiritual, e a deles que é espiritual também, mas não está em torno dessa espiritualidade errática que está em volta do nosso planeta. É realmente uma dimensão paralela, espiritual, que possui vida de seres não desencarnados. Então, eu já expliquei isso no outro vídeo, mas estou falando aqui para reforçar, para ficar mais fácil de compreender. Quando eu digo que eles estão dentro de casa, não significa que ele está deitado com você na sua cama. Provavelmente nessa dimensão paralela existe natureza, mas ele tem a capacidade de interagir em alguns momentos entre essas dimensões. Os doentes preferem muitas vezes estarem mais próximos nos observando, porque eles aprendem também com o nosso comportamento, com o nosso jeito de pensar, com as vibrações que a gente emana. Os gnomos, eles já estão mais isolados. Não estou falando que você não pode ver um gnomo, você pode sim dentro da sua casa, mas normalmente eles estão mais isolados. Quando a gente utiliza alguma força da natureza, vamos dizer assim, ao nosso favor, alguma medicina sagrada, a gente pode sim descarregar alguma parte do nosso campo energético, principalmente se for o nosso chakra frontal, e a gente ter acesso a pequenas parcelas dessas dimensões. Então, muitas pessoas que conseguem ter uma visibilidade desses seres, ou estão sendo permitidos por esses seres a vê-los, ou estão tendo um interligamento do chakra frontal com essa dimensão paralela, e aí eles podem ser visivelmente vistos, vamos dizer assim. E esses seres, eles são interessantes porque eles conseguem abrir brechas entre o espaço-tempo, aquele espaço-tempo que nós não conseguimos perceber, mas a gente sente. Eles conseguem abrir essas brechas. Então, o que eu fiz muito, né? Porque eu agradeço muito essas energias. Esse aqui é o Baltazar, e esse daqui é o Gnomaldo, não apresentei para vocês. O Baltazar, o chapeuzinho dele caiu com o cabelo, então ele está meio calvo no momento, mas ele está lindo do jeito que ele está. E muitas vezes eu já me conectei com essas energias em prol de pedir algo, de pedir ajuda, auxílio com as condições de casa, porque todos nós já tivemos altos e baixos na vida. Só que as coisas que eles auxiliam, que eu disse, não saem de graça, então você tem sim que ofertar alguma coisa para eles, da mesma maneira que a gente tem que ter uma troca energética com tudo que existe, a gente tem que ofertar para esses seres também algo em troca do que eles vão fazer para nós, não porque eles querem algo em troca, mas é porque é necessário haver essa troca energética, então eles têm que consumir algo para eles poderem conseguir utilizar essa energia para conseguir dar coisas para nós, porque a gente está lembrando que a gente pede por ego nosso, por coisas mundanas nossas. Então, além deles estarem interferindo no nosso ciclo natural, vamos dizer assim, eles estão nos auxiliando a alcançar coisas para nós mesmos. E esses carinhas, eles conseguem abrir brechas, e essas brechas que eles abrem, eles conseguem ter, vamos dizer assim, da maneira quântica,
no jeito quântico de dizer, aproximar a gente dos nossos objetivos. Eu sempre faço entrega com frutas, sempre que eu posso ir na natureza, eu faço entregas com frutas, despachos com muitas frutas para agradar essa energia e tento lá manifestar, me conectar com essas energias, sentindo a terra, sentindo a árvore, sentindo os minerais, sentindo a energia que sai do chão, que compõe tudo, é a mesma que compõe o meu corpo, que nem eu disse no outro vídeo, o éter é a energia que compõe tudo e todos nós somos feitos de éter. E uma das maneiras que eu uso para tentar aproximar esses seres, porque são seres conscientes e eles se aproximam de você caso eles queiram se aproximar, caso eles vejam que há necessidade deles estarem próximos, é ofertando para eles frutas. Maçãs, de preferência, eles adoram maçãs, mas você pode também ofertar outras coisas, você pode estar ofertando outros tipos de frutas, colocando mel, colocando tudo aquilo que é natural. Existem pessoas que ofertam doces, mas eu não vou de acordo com essa de ofertar doces para duendes e gnomos, mas você pode colocar leite também, você pode colocar mel, você pode colocar um bolo, que é algo mais natural, mais bala, essas coisas assim, não bate muito com o que eu tenho de entendimento sobre esses seres e acredito que você vai estar atraindo ali, manifestando outros tipos de energias, outros tipos de manifestações, de vibrações, de seres que têm outros tipos de pensamentos para sua casa, tá bom? Porque doces não é algo natural. Então esses seres eles gostam de naturalidade, tudo que é aquilo que é natural. Por mais que eles vivem nos observando, aprendem conosco, se adaptam conosco, eles gostam do que é natural. Uma coisa interessante, eles aceitam se eles quiserem ou não. Eu vou mostrar para vocês essa maçã que eu ofertei, e ela não foi bem aceita, por mais que eles ainda estejam consumindo a energia dela, ela não foi bem aceita. Por quê? Eu sei o motivo dela não ter sido bem aceita. O meu altar, ele fica em um quartinho aqui onde não tem porta. E o meu gato, infelizmente, ele sobe em cima do meu altar e ele faz o favor de urinar em cima do meu altar. E isso, por mais que os elementais entendam, incomoda pela questão de eu ter que fechar o meu altar, de eu ter que tampar o meu altar com outra coisa que não permita com que as energias fluam de maneira harmônica por cima do meu altar. Então esse é um dos motivos dessa maçã aqui não ter sido bem aceita, tá bom? Então eu vou ofertar para eles outra maçã hoje e vou mostrar para vocês como que essa maçã fica, caso eles decidam aceitar, porque eu sei que eu tô com algumas pendências, assim, energeticamente falando, em questão de ter que ir realmente fazer um encontro com eles na natureza, que a gente está devendo esse encontro, essa conexão com eles na natureza, esse cuidado com eles na natureza, a gente está devendo, pois ultimamente a gente vem vivendo de maneira mais isolada, vamos dizer assim. Quando a gente vai na natureza, a gente vai com outras pessoas que não se conectam tanto assim, não tem tanta sintonia com a gente, com essas questões, do mesmo jeito que a gente tem, e a gente acaba não fazendo as coisas que a gente deseja fazer. Mas estou devendo para eles uma visita na natureza com uma oferta muito bonita de frutas para eles, né, absorverem aquela energia natural, para outros animais que passam ali poderem se alimentar, e isso tudo você já está cuidando da energia elemental, que nem eu disse, respeito com todos os tipos de vidas, o que você puder fazer pelo seu próximo e pelas vidas que não são tão próximas assim em questão de genética sua, mas faça, entendeu? E bom, eu acho que o que eu estava querendo dizer foi bem explicado sobre a energia elemental, a importância desses seres na nossa vida. Existem outros seres elementais, que são as fadas, que são os silfos, e a melhor maneira de você se manter próximo de todos eles é tendo respeito, é tendo plantas em casa, é você cuidando das suas plantas, é você cuidando bem dos seus animais, e aos poucos que você for se conectando através de meditações, através de sintonias, de coisas que fazem você expandir a sua consciência, você vai conseguindo interpretar melhor o que esses seres desejam de você. Caso eles se aproximem de você, você vai conseguir ter uma interpretação mais clara de como que você pode fazer para agradar. Mas a forma básica de você conseguir atrair esses seres, tirando a parte do respeito que eu falei, é você ofertar para esses seres maçã, pode ofertar um copinho de leite, não precisa ser algo grande, oferta frutas dentro de algum prato de barro, que é chamado de alguidar, você pode ofertar para eles lá, colocar mel em cima, deixar aquilo ali bem doce, bem natural. Você pode deixar dentro de casa um dia e soltar, despachar em um lugar onde alguma árvore possa absorver, onde o solo possa absorver aquelas frutas, um lugar onde ela possa apodrecer e ser consumida totalmente pela natureza, porque essa
é a maneira com que tudo deveria fluir, tudo que é biológico deveria ser consumido de maneira natural pela própria natureza. Então, eu acho que eu falei o necessário aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O vídeo ficou longo. Gostaria de falar mais, mas como eu já disse, virei em outros vídeos trazer, revivendo esses assuntos, né? Trazendo esses temas novamente para poder expandir mais dentro desses temas e fazer com que todos nós, inclusive eu, tenhamos um conhecimento a mais sobre tudo aquilo que nos rodeia, mas nós não conseguimos perceber. Eu agradeço a presença de todos vocês aqui nesse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, me siga, curta, compartilhe, comenta. E mesmo se vocês não gostaram desse vídeo, siga, curta e compartilhe, que eu tenho certeza que um vídeo não define todos os outros vídeos que eu lançarei. E em breve estarei lançando mais vídeos aqui. Agradeço a todos vocês, é isso. Muito obrigado.